Olá, boa noite. O meu nome é Francisco Nogueira e eu serei seu professor de matemática hoje, tá bom? Hoje, o assunto da nossa aula será figuras geométricas. Acompanhe aí no slide, certo? O que iremos aprender hoje? Bom, iremos ver os sólidos geométricos, poliedros e não poliedros, elementos que formam os sólidos geométricos, relação de Euler e também faremos alguns exercícios. Bom, primeiramente, o que é um sólido geométrico, professor? Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais, ou seja, que possuem comprimento, largura e altura, certo? Essas são as três dimensões. Quando a gente fala que um objeto é tridimensional, significa dizer que ele possui três dimensões. As dimensões são comprimento, largura e altura. E são classificados de duas maneiras, em poliedros e não poliedros. Os poliedros são os sólidos geométricos que possuem todas as faces planas. Observem aí do lado dessa explicação que aí temos o tetraedro, um cubo e um octaedro. Esses três objetos, em nenhuma dessas suas faces, possui faces arredondadas, certo? Logo, eles são classificados como poliedros, porque possuem todas as faces planas. Os segundos objetos são os não poliedros. E o que são os não poliedros? São sólidos que têm pelo menos uma superfície curva. Observe aí, temos um cone, um cilindro e uma esfera. Esses três sólidos da parte de baixo possuem o quê? As superfícies curvas, ok? Logo, eles não podem ser classificados como sendo poliedros. Eles são classificados como sendo não poliedros. E quais são os elementos que formam os sólidos geométricos? Bom, são três elementos, são vértices, arestas e faces. Os vértices são os pontos que unem as arestas, certo? As arestas são o quê? São retas que unem os lados dos sólidos. E as faces são cada lado dos sólidos. Observem aí essas imagens, certo? Vejam aí o primeiro cubo que está pintado de laranja. Essa parte laranja aí representa apenas uma face desse cubo. O segundo cubo, que está pintado de azul, essa parte aí de azul a gente chama de aresta, que são as linhas que formam o cubo. O terceiro cubo, percebam aí que está pintado de verde apenas as pontas do cubo. Essas pontas a gente chama de vértices. E onde podemos encontrar os sólidos geométricos no nosso cotidiano? Se vocês observarem aí a imagem, perceberão o quê? Que o primeiro sólido é a pirâmide. Podemos ver um relógio em formato de pirâmide, as próprias pirâmides do Egito e também um monte em formato de pirâmide. Temos também o prisma triangular. Os elementos que são parecidos são o telhado de uma casa, uma barraca ou até mesmo esse outro aí que vocês estão vendo, que esqueci o nome agora. Bom, o próximo elemento é o cilindro, que é o quê? Os elementos que são parecidos com o cilindro são caneca, o barril, o salame, certo? São exemplos de onde a gente consegue encontrar formas geométricas em nosso cotidiano. Vemos aí também o quê? Um prisma retangular, que tem formato de quê? De uma mala, certo? De um aquário, de um livro. Vemos também um cubo, que tem formato de quê? De um dado, de uma casa quadrada, de uma caixa de sapato, ok? E temos também o cone, que como podemos ver aí, tem formato da casquinha de sorvete, que é em forma de cone. Bom, pessoal, então esses são alguns exemplos de onde a gente consegue encontrar os sólidos geométricos em nosso cotidiano. Vamos ver agora um pouco sobre a relação de Euler. A relação de Euler é uma fórmula matemática que relaciona os números de vértices, arestas e faces de um poliedro. Observem essa equação. V significa vértice, mais F, que significa face, é igual a aresta
mais 2, certo? Então temos aí o quê? Temos uma relação do vértice, arestas e faces. Se quisermos descobrir o número de faces, vértices ou arestas de alguma forma geométrica muito complicada para a gente em nosso cotidiano, que a gente não consiga saber assim de primeira, podemos usar essa relação para facilitar a vida da gente e assim calcular ou o vértice, ou a face, ou a aresta, dependendo daquilo que a gente precise. Bom, faremos agora alguns exercícios. O primeiro exercício, ele fala para a gente o quê? Dos sólidos seguintes, A, B, C, D e E, indique os que não são poliedros. Como vimos no início da aula, poliedros são corpos geométricos, né, com todas as faces planas. E os não poliedros são aqueles corpos geométricos em que as suas faces possuem algum tipo de uma ou mais curvatura. Ok? Bom, então podemos perceber que o sólido A, que é um cubo, o B, que é uma pirâmide, e o E são poliedros. Por quê? Porque esses corpos geométricos, em nenhuma das suas faces, possui alguma curvatura. Todas as suas faces são planas. Na letra B, os que são poliedros. Bom, foi justamente isso que eu falei. E os que não são poliedros, percebam que são apenas a letra C e a D. Na letra C temos um cilindro e na letra D temos um cone, certo? Não são considerados poliedros porque possuem em sua superfície faces arredondadas. O segundo exercício ele fala para a gente o seguinte: abaixo estão desenhados as vistas superior e frontal de uma figura. Então percebam aí que na vista superior temos um triângulo e na vista frontal temos desculpa, esqueci o nome. Mas é um retângulo. Dentre as opções abaixo, a única figura com essa vista são letra A, uma pirâmide, letra B, um prisma, letra C, um triângulo, ou letra D, um losango. Bom, podemos perceber que a resposta correta para essa questão é a letra C. Por quê, professor? Se pegarmos esse triângulo e abaixarmos um pouco, veremos que na vista frontal, de frente dele, a forma que tem aí é um retângulo. E se olharmos de cima, veremos que na vista superior, o que veremos será o quê? Um triângulo. Logo, a resposta correta será a letra C desse exercício. No terceiro exercício, veja a planificação do poliedro abaixo. Quantas arestas esse poliedro possuirá depois de montado? Então, o exercício que a gente tem que fazer aí é imaginar esse poliedro como se fosse montado, certo? E daí a gente conta o quê? As suas arestas, porque é justamente isso que o exercício está pedindo. Bom, professor, mas eu não lembro o que são arestas. São justamente essas linhas que ligam cada ponto da forma geométrica, certo? Percebam aí que nessa forma geométrica de baixo, temos o quê? Um quadrado. Eu vou desenhar aqui no quadro para que fique mais fácil da gente perceber. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. São 3, 4. E aqui embaixo tem um quadrado. Então percebam aqui no quadro, certo? Que as arestas vão ser justamente essas partezinhas aqui, ó. As linhas que ligam cada ponto a cada ponto, certo? E que formam o quê? A forma geométrica, tá bom? Nessa forma aqui, temos um quadrado. E percebemos o quê? Que o quadrado tem 4
arestas. 1, 2, 3, 4 arestas, certo? Podemos perceber aqui que são triângulos nessa parte de cima. A única parte que a gente precisa contar são o quê? As linhas, que é justamente as arestas. Então, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arestas. Quando a gente fizer a soma, 4 com 3, 7, com mais 3, 10, com mais 3, 12. Desculpa, são 8 arestas. Quando a gente fizer a soma desse sólido geométrico, perceberemos o quê? Que o total de arestas será igual a 12, porque 4 mais 8 é igual a 12. Logo, o total de arestas desse sólido geométrico será igual a 12. Passando para o próximo exercício, ele fala para a gente o seguinte: sabendo que um poliedro possui 20 vértices e que em cada vértice se encontram 5 arestas, determine o número de faces desse poliedro. Bom, o poliedro possui 20 vértices e em cada vértice se encontram 5 arestas. Em cada vértice, né, que seria no caso as pontas, deixa eu passar para cá. Não, vou passar para o próximo quadro, que fica melhor. Deixa eu apagar isso aqui. Sabemos que o vértice seriam as pontas, não é isso? Digamos que aqui eu desenhei 2 vértices, que seriam justamente essa parte aqui. Certo? As arestas ligam os pontos dos vértices. Porém, percebemos o quê? Que essa aresta irá ligar esse vértice daqui. Como essa também a aresta liga esse vértice daqui, a fórmula que a gente tem que calcular seria o quê? Temos 5 vértices em cada aresta, porém, temos quantos vértices? 20 vértices. Então, multiplicando 5 vezes 20, dividido por 2, por quê? Porque cada aresta liga 2 vértices, não é isso? Então, o nosso resultado será o quê? De 5 vezes 20 será igual a 100. Dividido por 2, o resultado será igual a 50. Bom, mas isso aí, esse número 50, é justamente o quê? O número de arestas que a gente encontrou, certo? Eu vou colocar aqui, aresta igual a 50. O exercício, ele diz o que aí pra gente? Olhem aí, por favor. Sabendo que um poliedro possui 20 vértices e que em cada vértice se encontram 5 arestas, determine o número de faces dessa figura. Então, o exercício está pedindo para a gente o número de faces da figura. A relação que devemos usar aqui será, então, a relação de Euler, que diz para a gente que face mais vértices é igual a aresta mais 2. Ah, professor. Então, como é que a gente vai fazer para calcular o número de faces, certo? Queremos encontrar o número de faces aqui. Então, eu repito F. O número de vértices, que é representado pela letra V, a gente já sabe que é igual a 20. Vai ser igual a aresta, que a gente acabou de calcular, que vai ser igual a 50, mais 2. Certo? Resolvendo essa equação, a gente vai ficar com o seguinte, com F, o número que está aqui, desse lado de cá, vai passar para lá, subtraindo, por quê? Era positivo. Ele vai passar agora a ser negativo, então ele vai subtrair esse número total daqui. 50 mais 2 vai ser igual a 52. Opa! 52 menos 20, o total será igual a 32 faces. Bom, pessoal, então era isso que eu queria explicar para vocês, sair aqui da frente para vocês perceberem. Era isso que eu queria
passar para vocês. Espero que tenham gostado da aula de hoje e até mais. Até a próxima.